Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver se eu perguntar para você como variar a velocidade de um motor de corrente contínua, eu tenho quase certeza que você vai responder na ponta da língua, variando a tensão que alimenta esse motor, variando a tensão da armadura do motor, e você está correto. Mas se eu perguntar por que isso acontece, aí a coisa fica séria. Então, no tutorial de hoje, eu vou tentar responder essa pergunta. Por que, variando a tensão na armadura de um motor de corrente contínua, a velocidade varia? Vamos lá? Aqui está o motor de corrente contínua. Bem, pelo menos metade dele, não é mesmo? Esse aqui é o estator. A função do estator é criar esse campo magnético no interior do motor. Ele funciona como um conjunto de ímãs. Aqui está o norte e aqui está o sul. No interior desse motor está a armadura, o rotor. A armadura vai girar, tentando se alinhar com esse campo magnético. Aqui estão os comutadores, ficam invertendo a tensão na armadura. Aqui estão as escovinhas, que vão fazer contato com a fonte de alimentação que alimenta esse motor e as bobinas da armadura. Aqui também eu estou usando o fluxo magnético. O fluxo magnético é uma grandeza elétrica mais ampla do que o campo magnético, porque o fluxo ele também leva em conta o tamanho da bobina, o número de espiras, o quanto do fluxo magnético está cortando essas espiras. Então, nesse raciocínio, eu vou usar o fluxo magnético. E aqui em cima, olha só que lindo, eu tenho o circuito que modela esse motor. Existem duas partes desse circuito. Mais à direita está o circuito do campo elétrico. Esse circuito serve para gerar o campo magnético, na verdade, não é elétrico, é o campo magnético. Se o motor ele é pequeno, normalmente esse campo magnético é gerado por ímãs fixos. Aí não tem esse circuito da direita. Mas os motores maiores, aqueles de maior potência, aí sim eu tenho esse circuito. O campo magnético é gerado por uma bobina, um eletroímã. Essa bobina é chamada bobina de campo. E a tensão que alimenta essa bobina é a tensão do campo. Campo em inglês é field, por isso esse F aqui. Já na esquerda, eu tenho um circuito elétrico que modela a armadura, as bobinas da armadura. É uma bobina, então, possui resistência, é um fio. Possui indutância, é uma bobina. Nós vamos, na maioria dos casos, desconsiderar essa indutância, ela é muito pequena. E aqui está o segredo do motor. Esse que é a tensão gerada pela força contra-eletromotriz. E essa é a chave para entendermos a relação entre a velocidade do motor e a tensão na armadura. Então, vamos ver a equação da força contra-eletromotriz. Quem fala essa equação para a gente é a lei de Faraday, uma das leis do eletromagnetismo, que diz que a tensão induzida, chamada tensão da força contra-eletromotriz, ela é proporcional à variação do fluxo magnético em relação ao tempo. Só vamos ter tensão induzida na bobina se tivermos a variação do campo. Aqui isso vai acontecer sempre porque a bobina desse motor ela vai estar sempre girando dentro do campo magnético. Então, no caso particular do motor, a bobina vai cortar sempre o campo magnético, sempre vamos ter uma tensão induzida, que é chamada força contra-eletromotriz. Por que é contra? Porque a polaridade dessa tensão é sempre no sentido contrário da tensão que alimenta o motor. Por isso que aqui na equação existe um negativo. Também precisamos levar em conta, e a lei de Faraday leva em conta, o número de espiras. Aqui é mais amplo no motor. Ó. Eu vou colocar um K que representa uma constante que está relacionada com a forma com que o motor ele é construído. Depende do número de espiras, do número de polos, da área que o campo magnético cruza a espira. Simples assim. É um K, resolve o problema. No caso específico do motor,
em que a bobina está girando num eixo, existe uma forma diferente de expressar a variação do campo magnético no tempo. Nós vamos expressar em função da velocidade, esse nzinho aqui, ó. Aí apareceu a velocidade da nossa equação. Então, esse conjunto, no caso especial do motor, em que a bobina está girando dentro do campo magnético, eu posso escrever essa variação desta forma. O restante continua exatamente igual. No caso particular, em que essa velocidade é igual à velocidade máxima, vou chamar assim, ó, velocidade nominal, vou botar esse W, esta equação diz que a tensão induzida, a tensão da força eletromotriz, esse E, vou botar implica que o E é exatamente igual em amplitude à tensão da armadura, a tensão que está sendo aplicada no motor. E mais, com a polaridade invertida, está aqui, ó, escrito, ó, o mais da tensão da força eletromotriz induzida no motor se opõe à tensão da fonte que alimenta o motor. Essa é a chamada lei de Lenz. Então, aqui é menos. Assim, colocando, nesse caso particular da máxima velocidade, eu posso dizer que a tensão na armadura é igual à tensão que eu aplico no motor, a essa constante que depende do motor, da intensidade do campo magnético e da velocidade. E aqui apareceu a variável que nós estamos interessados, a velocidade do motor. E agora, gente, isolar essa velocidade, vejam a mágica acontecendo. Em cima eu vou ter a tensão aplicada na armadura e no denominador eu tenho a constante e o campo magnético, o fluxo do campo magnético. Vou separar aqui para ficar mais claro e fica agora bem nítido por que variando a tensão na armadura eu vou variar a velocidade do motor. Por exemplo, se eu diminuir a tensão da armadura, a velocidade, note que eu passei da velocidade máxima, a velocidade vai diminuir. E se eu voltar a aumentar a tensão, a velocidade vai voltar a aumentar. Então, eu controlo a velocidade do motor de corrente contínua, controlando a tensão que alimenta esse motor. Agora você já sabe o porquê, devido a essa equaçãozinha básica do motor. Mas aqui, olhando essa equação, tem uma segunda forma de variar a velocidade do motor, variando a intensidade do fluxo magnético, variando a intensidade do campo magnético. Mas aqui a variação é ao contrário. Se eu diminuir a intensidade do campo magnético, a velocidade vai aumentar. Se eu aumentar a velocidade do a intensidade do campo magnético, a velocidade vai diminuir. Então, essa é uma segunda forma de variar a velocidade do motor de corrente contínua. Não é muito comum, mas é possível. Eu devo controlar, então, a corrente na bobina de armadura e a corrente na bobina de campo magnético e pronto, eu consigo controlar a velocidade. Não é uma forma muito comum, mas é possível. Isso nos leva também a uma conclusão importante. A tensão que alimenta a bobina do campo, ela tem que ser bem estabilizada. Por quê? Se ela variar, varia a velocidade do motor. E aí existe um caso bem interessante. Se eu diminuir a intensidade do campo magnético, a velocidade aumenta. Olha só que fantástico. Existe um caso extremo. Se o motor está girando e eu desligo o campo vai para zero. Desligando a bobina do meu campo magnético, que gera o campo magnético, um fenômeno muito interessante acontece. A velocidade do motor dispara, porque vejam aqui, ó, se eu fizer essa divisão dividindo por zero, a velocidade vai para o infinito. Então, nunca desligue o campo
do motor de corrente contínua com ele girando. Se você desligar o campo de um motor de corrente contínua enquanto ele está girando, a velocidade vai disparar e vai ser uma catástrofe. A corrente vai aumentar, vai queimar os fusíveis, pode queimar o motor e até o motor pode se desmanchar mecanicamente. Sim, a velocidade dispara além do que ele está projetado. Então, nesse tutorial você viu duas coisas. A gente está alimentando um coelho com duas cenouras. Primeiro, você viu por que alterando a tensão da armadura, a gente consegue alterar a velocidade do motor. Segundo, que existe uma segunda forma de alterar a velocidade do motor, alterando a intensidade do campo magnético. Terceiro, nunca desligue a bobina do campo com o motor girando. Vai ser uma catástrofe. Vamos ter cheiro de ampere queimado. E isso era tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e bom proveito. Até a próxima. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!